E nós vimos que o estresse ele pode ser negativo. Ele pode ser aquele estresse que nos faz mal e que os nossos mecanismos de defesa, eles não conseguem suplantar a situação que nós estamos vivendo. Então, por exemplo, um estresse positivo, tá? Estresse positivo, uma situação, por exemplo, uma cobrança, uma promoção no trabalho. Uma promoção no trabalho é um estresse positivo, né? Eu vou ter que me mudar e tal, mas isso vai ser legal, tá bem? Nós classificamos o estresse de acordo com o tempo de duração. Os agudos, né, são aqueles de curta duração, são intensos. Então, um exemplo de estresse agudo que pode ser o estresse ou pode ser de estresse, dependendo da situação. Por exemplo, uma proposta de casamento, olha, pode ser um estresse agudo. Apareceu 100 mil reais na minha conta. Nossa, apareceu 100 mil reais na minha conta, que legal, que joia. Aí você descobre que foi feito errado, mas é um estresse agudo. Tá? O estresse episódico, agudo e episódico, é aquele que vem sempre se repetindo. Tem períodos que ele passa e períodos que ele volta. O estresse crônico, aquele que ele persiste por mais de 3 meses e que a gente não consegue suplantá-lo, e que vai causando agravos à nossa saúde. O estresse pós-traumático, que tem que ser diferenciado, né, do trauma, do estresse após um trauma qualquer, mas é aquele do qual, muito tempo depois, quando eu me lembro daquela situação, eu sofro, eu revivo as mesmas emoções as quais eu vivi naquele momento, como se eu estivesse passando por elas hoje. Então, quem sabe me dar um exemplo quem poderia me dar um exemplo de um personagem do cinema, de um filme, que vive o estresse pós-traumático? Alguém poderia me falar? Rambo? Exatamente, é isso aí. É o exemplo clássico, né? Principalmente no Rambo 1. Se vocês forem ver o Rambo 1, quando ele está lá no meio da selva, e ele lembra das situações que ele passou no Vietnã, ele tem aquela revivência, ele sente as mesmas emoções. Perfeito, é um exemplo clássico de estresse pós-traumático. Tá? Muito bom. Quem falou foi quem? Adriana? Ah, foi a Rosane, né, Rosane? Perfeito, parece que a gente combinou certinho, viu? E aí, nós vamos então agora dar uma sequência na, na nossa exposição. O pastor tem que habilitar aí o compartilhamento de tela, por favor. Deixa eu ver aqui, doutor, peraí. Já compartilhou. Já? Beleza. Todos vendo aí? Todos vendo? Ótimo. Ok. Então, agora nós vamos falar a respeito das fases evolutivas do estresse. Normalmente, se vocês forem ver na literatura, são citadas 3 fases evolutivas. No entanto, eu prefiro classificar em 5 fases evolutivas. A primeira fase, que é a fase de alerta, que é a fase de luta ou de fuga. Ela é aquela fase onde você entra em contato com o agente estressor. A segunda fase é a fase de controle de danos. A terceira é a fase de recuperação. Quarta, a fase de adaptação. E, por fim, a fase de esgotamento ou burnout. Lembrando sempre que o burnout ele é ligado
a questões do trabalho. Eu não posso falar que eu estou com burnout do meu vizinho, burnout do lugar onde eu moro. Não, burnout é sempre ligado a questões do ambiente de trabalho. A fase 1, que é a fase de luta ou de fuga, é quando a gente tem a percepção da ameaça ou do perigo, quando a gente entra em contato com um agente estressor. Então, por exemplo, quando nós estamos caminhando calmamente por uma rua e do quintal de uma casa vem correndo lá do fundo um pitbull, um rottweiler e um doberman latindo para a gente. Congelou a tela no estresse pós-traumático. Não sei se para você está ok, para mim está congelada. Alguém está ok? Está todo mundo congelado? Sim. Está congelado. Tudo... Tá. E agora? Congelado ainda. Vamos ver aqui. E agora? Agora sim. Liberou. Liberou. Acerca das fases evolutivas, né? Então, a primeira fase, que é a fase de luta ou fuga, que é quando a gente entra em contato com o agente estressor. E quando a gente entra em contato com o agente estressor, então lembra, você está passando calmamente, caminhando calmamente por uma calçada, e de repente você vê, correndo lá do fundo de um quintal, um Doberman, um Rottweiler e um Pitbull latindo para você. É a reação de alerta. Aí você tem aquela descarga de adrenalina na corrente sanguínea. As pupilas dilatam, você fica com a pupila dilatadona. O coração bate mais rápido. Você sua, embicas nas mãos. Começa a respirar mais rapidamente. A boca seca. Começa a ter dor na musculatura, principalmente no dorso e nos ombros. Você tem bruxismo, você começa a apertar os dentes. Meu Deus, o que eu vou fazer? Dependendo da situação onde você está, óbvio que não nessa do cachorro, mas tem gente que começa a comer as unhas, ter agitação, insônia, dor epigástrica, né? Aquela gastrite, diarreia, e tem a decisão de luta ou de fuga. Então, nós diferenciamos aqui aquela situação do cachorro que vem latindo e aquele estresse, aquela situação que é aguda, mas que não é do cachorro que vem latindo. Mas gravem bem essa cena do cachorro que vem latindo para você. Ou da reação de luta ou fuga do gato que enfrenta o cachorro. Guarda essa reação, que vocês nunca vão esquecer de como que é essa fase 1, tá? Quando ela não é aquela que você, do cachorro que vem latindo, é aquela que persiste um pouquinho mais, e você fica agitado, fica nervoso, comendo a unha, aquela situação que você não sabe, você está disputando por uma vaga de emprego e você não sabe se essa vaga de emprego vai ser sua ou não vai ser sua, ou aquela situação de um trabalho que você precisa entregar, de uma meta que precisa ser entregue, tá? Então, essa é a primeira fase do estresse. A segunda fase é o controle de danos, aonde o agente estressor, ele persiste presente. O organismo se adapta para manter a fase 1. Como o agente estressor persiste, nós continuamos com aquelas sensações da fase 1. E o organismo ele se adapta para que a gente ainda esteja alerta. Nós temos aí aumento dos níveis séricos de cortisol. E nós ainda não temos danos importantes para o organismo, ok? A fase 3 é a fase de eliminação ou adaptação ao fator estressor e à nova realidade.
Ou seja, ou o fator estressor acabou, entreguei aquela meta que eu precisava entregar, ou eu me adapto à nova situação. Então, uma situação de uma nova colocação profissional, uma nova situação familiar, uma adaptação a uma mudança de casa, de endereço, de cidade, de estado, de país. E agora eu me adapto a essa nova realidade. Quando nós tivemos aí alguns planos econômicos, para quem se lembra disso, que foi um estresse muito grande, mas teve gente que não aguentou, teve gente que morreu, que se suicidou na época do Plano Collor, que foi confiscado o dinheiro da poupança, dinheiro das aplicações, das contas correntes. Então, houve pessoas que se suicidaram. E a grande maioria se adaptou a uma nova realidade. E aí existe um movimento para restaurar a homeostase do organismo, um funcionamento normal, com a normalização dos níveis séricos de adrenalina e de cortisol. E o indivíduo ele tem aquela sensação de fadiga ou de exaustão. É quando resolveu aquela situação, você para respirar, você se adaptou, a adrenalina baixa, você fala, nossa, agora eu estou cansado. Meu Deus, é essa a situação. A fase 4 é a fase de adaptação. É quando o agente estressor, ele não é eliminado, mas a gente tem a compreensão de que ele virá, que ele veio para ficar. E nós nos adaptamos a essa nova realidade em definitivo. É um sentimento, a gente tem um sentimento da necessidade de se ajustar à nova realidade e de conviver com o agente estressor e os efeitos negativos ao longo prazo. O maior e o grande exemplo de adaptação, alguém sabe me dizer qual é o maior exemplo do indivíduo, qual ser que tem que é o maior exemplo de adaptação aos agentes estressores? Alguém poderia me dizer qual seria esse ser vivo? Policial? Oi? Policial? Policial? Eu não entendi, Adriana. Isso mesmo, uma polícia, um agente policial? Não. O maior ser vivo, não necessariamente um ser humano, que é o exemplo de adaptação às novas realidades. A barata. A barata é o único organismo que sobreviveu e se adaptou às catástrofes nucleares. Tá? Nessa fase de adaptação, o indivíduo também pode apresentar uma irritabilidade excessiva, diminuição ou perda da libido, anedonia, então o indivíduo ele perde todo o prazer na vida, e de fadiga. Veja, isso aqui tudo vai depender de quais os recursos que o indivíduo tem para se adaptar. Então, se ele se compreendeu, se adaptou e vou viver de boa com essa nova realidade, passou. Mas, caso contrário, ele pode apresentar essas manifestações, esses sintomas. Hipertensão arterial, distúrbios de memória, distúrbios do sono, o cara não dorme bem, o cara não tem um sono repousante, o camarada ou dorme demais, mas está sempre cansado. Incidência de doenças cardíacas, como arritmias, doenças das coronárias, doenças de pele, hiperglicemia, diabetes, disfunção sexual, pensamentos recorrentes, sejam eles pensamentos destrutivos ou não destrutivos, mas são pensamentos recorrentes. Baixa autoestima,
são manifestações que esses indivíduos podem apresentar caso os seus mecanismos de defesa e de adaptação não sejam suficientes para ele se adaptar à nova realidade. A fase 5, que é a fase de exaustão ou de burnout, é a fase final do estresse de longo prazo não resolvido, aquele estresse crônico que não se resolve. Os mecanismos de defesa e de adaptação do indivíduo não são suficientes para ele vencer aquele estresse. Então, o indivíduo tem uma completa sensação de exaustão física, de exaustão emocional, de exaustão mental. Ele pode ficar 2 meses no Caribe, num resort com tudo pago. Não adianta. Ele não consegue sair dessa situação. Ele tem a perda de significado de vida, significado do trabalho, significado de propósitos, desenvolve doenças. A hipertensão arterial, ela passa a ser um diagnóstico definitivo. Ele apresenta doenças cardíacas, como, por exemplo, problemas de coronarias, coronariopatias, angina, infarto, diabetes, problemas de pele, né? Dermatites persistente. Nós sabemos que muitas das doenças de pele, das dermatites, elas estão ligadas a fatores emocionais. Distúrbios do peso. Ou o camarada, o indivíduo, ele emagrece demais, ou ele fica obeso demais. Distúrbios do humor. Deficiências imunológicas, o camarada vive doente, está sempre doente com alguma coisa, qualquer resfriadinho, está sempre doente. Distúrbios do sono e do sonho também. Então, pesadelos são muito frequentes. Os distúrbios alimentares, como nós já comentamos, que também vão lá para os distúrbios do peso. Distúrbios do sistema digestório, gastrite, úlcera, diarreias, náuseas, vômitos, cansaço excessivo. O camarada está sempre cansado. A labilidade emocional, qualquer coisa aí está choroso, qualquer coisa já se afeta. Então, são manifestações que podem ocorrer nessa fase 5, que é a fase de exaustão, lembrando que é aquela fase em que o indivíduo não consegue se adaptar à nova realidade. Distúrbios neurológicos, distúrbios psiquiátricos também, ideações destrutivas, seja ideação destrutiva de outras pessoas, de objetos, ou seja, autodestrutiva, muitas vezes ou algumas vezes com tentativas, né, de autoextermínio, angústia, uma angústia frequente que essa pessoa sente, parestesia generalizada, né? Então aquela pessoa que ela chega no pronto-socorro e ela acha que ela está tendo um AVC porque ela está com o corpo todo formigando. Não existe isso, tá? AVC não está com o corpo todo formigando. AVC não formiga as 2 mãos. AVC não formiga os 2 pés. E as tentativas de suicídio, né? Como eu já falei. Ok? Alguma dúvida até aqui? Tudo bem? Já estou vendo a Adriana aqui, não vejo mais ninguém. Bom, aí nós vamos falar um pouquinho a respeito da cascata fisiológica do estresse. Como nós vimos, a primeira fase do estresse é a percepção do agente estressor. Eu percebi que o Rottweiler, o Pitbull e o Doberman saíram lá do fundo daquela casa e eles estão vindo correndo, latindo para mim que estou calmamente passando pela calçada. Eu passei por essa situação uma vez, só que foi com um pincher, né? Pincher,
Olha, eu vou te contar uma coisa. Quando você ganha um pincher, primeiro você tem que levar na Universal para expulsar o capeta. Ô bichinho bravo, pelo amor de Deus. Então, é o estado de alerta. E quando a gente entra naquele estado de alerta, é a ativação do sistema simpático. É liberação de adrenalina pela medula suprarrenal, da glândula suprarrenal. Liberação de noradrenalina pelas fibras pós-ganglionares. E isso tudo é uma preparação para lutar ou para fugir. O pincher, o que eu faço? Eu dou um chute no pincher. Agora, o Doberman, o Pitbull e o Rottweiler, não, esse eu não consigo. Esse, eu vazo. Eu saio correndo. Não dá para subir nem árvore, porque o Pitbull some em árvore. Nessa fase, lembra, né? A pupila fica grande, cresce, aumenta, midríase, para que nós tenhamos a entrada de mais imagens, abre o nosso campo visual. Taquicardia, o coração sai pela boca. Para que a gente possa ou fugir ou enfrentar, nós precisamos ter glicose, energia. Por isso, ocorre a neoglicogênese hepática. Então, o fígado começa a converter o glicogênio em glicose. Jogar glicose no sangue. Por isso que a pessoa, o diabético que se estressa, ele chega com a glicemia aumentada. Taquipneia, eu começo a respirar mais rápido, eu preciso que o oxigênio entre para, ou se eu lutar, ou se eu fugir, eu ter reserva. A árvore brônquica, ela se dilata justamente para entrar mais oxigênio. O baço, ele se contrai e ele redistribui o sangue. Ele joga o sangue para a musculatura, que é para eu poder sair correndo. Os esfíncteres se contraem, porque não dá para lutar e nem para fugir fazendo xixi ou fazendo cocô na calça. O sistema parasimpático, ele é inibido. Diminui a concentração de acetilcolina, que é o antagonista do sistema nervoso simpático, e o parasimpático, que é o responsável por acalmar a reação de alerta, produzindo bradicardia, restauração da frequência respiratória, restaura os níveis glicêmicos e libera os esfíncteres. Então, o parasimpático é o antagonista do simpático. Então, quando o estresse passou, você respira, o coração bate mais devagar, ele volta para a sua frequência normal, você volta a respirar normalmente, a glicemia se normaliza, e aí é aquela hora que a pessoa faz xixi na calça. Caso o estressor seja afastado, aí o parasimpático é ativado. E o simpático é inativado, restaurando aí a homeostase, que é a normalidade do organismo. Ficou claro isso aqui? Isso aqui é muito importante. A relação entre simpático e parasimpático. Ficou claro? Ficou. A fase de recuperação, nós observamos a persistência do estresse e a tentativa de adaptação, que a gente falou. Na fase de recuperação do estresse. A gente vai se adaptar, ou não. Essa resposta nervosa do simpático, ela é substituída pela resposta neuroendócrina, que é uma resposta hormonal. Gente, vocês entenderem isso aqui que eu estou falando agora, é a base para entender daqui para frente. Então, se não ficar claro, por favor,
Pode interromper, liga o microfone e interrompe, tá? Então, na fase de recuperação é quando o agente estressor, ele persiste e o organismo tenta se adaptar. Delcio, desculpe aí. Oi. Tá travado os slides aí? Para mim que está dando travado. Tá travado. Tá travado aonde? No fases evolutivas. Ué, vamos ver de novo aqui. Tá travando, hein? Agora liberou. E agora? Cascata fisiológica do estresse. Tá. Na hora que travar, vocês me falam, por favor, tá? Ok. Então, na fase de recuperação, o sistema nervoso autônomo, ele diminui a sua importância. E essa resposta do sistema nervoso autônomo, agora ela é substituída pela resposta neuroendócrina, resposta hormonal. O eixo hipotálamo hipofisário, a resposta da amígdala estimula o núcleo paraventricular do hipotálamo. Essas reações ao estresse, ao medo, elas são controladas por uma região no cérebro, no sistema límbico, chamado de amígdala. Então, a amígdala estimula, então, o núcleo paraventricular do hipotálamo, certo? No hipotálamo, o hipotálamo vai estimular a hipófise. E a hipófise aumenta a produção dos hormônios, tais como a vasopressina, a prolactina, o hormônio somatotrófico, que é o hormônio do crescimento, a ocitocina, e o hormônio estimulante da tireoide, o TSH. A produção de CRH, ela é estimulada pela serotonina e pela acetilcolina. A falta de serotonina e acetilcolina estimulam a produção de CRH. O CRH é o hormônio liberador de corticotrofinas. E a produção é inibida pela noradrenalina e pelo ácido gama-alfa-butírico, que é o GABA, ou ácido alfa-gama-butírico. Bem? Não parou aí, não congelou as imagens não, né? A liberação do CRH, que é o hormônio liberador de corticotrofinas, que atua sobre a hipófise, e a hipófise libera um outro hormônio que se chama ACTH, é o hormônio adrenocorticotrófico. Pessoal, essa sequência aqui é muito importante. Então, na reação aguda, quem manda é o sistema nervoso autônomo, sistema simpático, sistema parasimpático. Doutor, acho que congelou de novo a imagem. O que será que está acontecendo aqui, gente? Ela está na cascata fisiológica de estresse ainda. A última palavra, hipotálamo. Então, olha agora. Agora é ok. Ficou claro isso? Ó, simpático, parasimpático. Reação aguda. Cachorro veio, dei uma bica no cachorro, o cachorro foi embora. Simpático ativado, cachorro foi embora, parasimpático ativado. Persistência do agente estressor. A resposta neurológica, a resposta do sistema nervoso autônomo, ela deixa de ser a predominante. Não significa que não continua tendo adrenalina alta, mas quem domina agora é o sistema neuroendócrino. A amígdala estimula o hipotálamo vai mandar uma mensagem para a hipófise vai produzir a ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico, que vai atuar na suprarrenal. Mudou a imagem?
Não mudou? Vocês estão vendo agora? Tá vendo? O ACTH. Rodou a imagem? Sim, Mudou? sim. Aham. Ok. Mudou. Então, o ACTH, ele estimula a liberação de cortisol pela medula das glândulas suprarrenais. As suprarrenais são duas glândulas, como o próprio nome diz, que ficam em cima de cada rim. É como se fosse um chapéuzinho. Com a estimulação das suprarrenais e a produção de cortisol, nós temos, então, níveis aumentados de glicocorticoides. E esses níveis aumentados, eles prejudicam o raciocínio, por causar problemas de memória. Depois nós vamos ver a fisiopatologia disso aí, o mecanismo. E favorecem também a ocorrência de infecções de repetição, porque alteram o sistema imunológico. Lembra? Paciente que toma corticoide por muito tempo, ele é muito suscetível a doenças infecciosas. Lembram disso? Já ouviram falar disso? Né? Os níveis de corticoide, eles se tornam, então, permanentemente elevados e deleteriamente elevados. Nós estamos falando naquele estresse crônico, ok? O estresse crônico, ele coloca o organismo num círculo vicioso. Então, a persistência dos fatores estressores não resolvidos, a perda dos mecanismos de controle neuroendócrinos, eles vão cronificar o estresse. Com a persistência do fator estressor, o organismo ele entra em fase de exaustão ou de burnout, se for no ambiente de trabalho, e isso é o resultado da incapacidade do indivíduo do indivíduo se adaptar a esses agentes estressores que são permanentes e excessivos. Os mecanismos de defesa e adaptação do indivíduo não são suficientes para ele se adaptar à nova situação. Ok? Tudo entendido até aqui? Mudou aí a imagem de novo? Os mecanismos de feedback? Não. Não mudou? Mudou. Agora mudou. Tá. Então, os mecanismos de feedback e de retrofeedback do indivíduo, eles não conseguem mais refazer a homeostase do organismo, ou seja, não conseguem voltar à sua situação normal. Os níveis do cortisol, eles estão permanentemente, deleteriamente elevados, eles começam a produzir alterações deletérias ao organismo, permanentes, começa a produzir doença. Os níveis baixos de adrenalina deixam a pessoa com aquele cansaço matinal, com fadiga, ele não tem adrenalina. Além da mente, os outros sistemas orgânicos também adoecerão. Então, o camarada, ele está cansado, perde a capacidade de raciocínio, perde o controle emocional, fadigado, exausto. Mas os sistemas orgânicos agora também passarão a sofrer, a adoecer. Nós vemos, então, que o estresse crônico é uma corrida de ratos. Como aquele ratinho que está
correndo na roda, ele corre, corre, corre e não consegue sair do lugar, não chega em lugar nenhum. Está sempre ali, por mais que ele se movimente. É como alguém que não sabe nadar e que está se debatendo na água e se afogando. Certo? Se não mudar a imagem, vocês me falam, tá? Ó, vocês estão vendo essa imagem do cérebro? Não? Não está aparecendo, não. Não veio ainda. Então vai aparecer Agora agora. sim, apareceu. Veio. Apareceu? Apareceu. Então, pronto. Aparecendo agora de novo. Então, aqui nós temos um corte do cérebro, onde nós vemos essa área aqui é a área que controla o sistema límbico. Tálamo, hipotálamo, amígdala, hipófise. O estresse vai agir aqui sobre a amígdala, que vai estimular o hipotálamo. O hipotálamo, ele manda mensagens para a hipófise. O hipotálamo produz o CRH, que é o hormônio liberador de corticotrofina, para a hipófise. A hipófise vai produzir o ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico, é o hormônio que vai estimular a produção de corticosteroides na glândula suprarrenal. Certo? Também ocorre a liberação de adrenalina. Então, corticoides, cortisol e adrenalina na corrente sanguínea. Isso tudo vai principalmente com a cronificação, vai atuar sobre vários sistemas do organismo. Tá? Então, ele vai atuar sobre o cérebro, sobre os neurônios, o sistema imunológico, a liberação de serotonina, vai baixar a liberação de serotonina, atuar sobre o sistema cardiovascular, sobre o sistema digestório, o fígado, pâncreas, sobre os